Pontes Cursos Refrigeração, seu canal do conhecimento em refrigeração. Geladeira Frost Free Brastemp não gela. Como resolver na prática? Porque a geladeira não refrigera de maneira satisfatória. A geladeira está gelando pouco. Sabemos que às vezes pode haver algo de errado com a sua geladeira, fazendo ela não gelar corretamente. No entanto, a solução pode ser simples. Verifique abaixo alguns dos principais motivos que podem estar prejudicando o funcionamento da sua geladeira e como você pode consertá-la sozinha. Circulação de ar obstruída. Evite armazenar alimentos próximos das saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos. Excesso de alimentos. Excesso de alimentos. Veja se a quantidade de alimentos é compatível com a capacidade máxima de congelamento da sua geladeira. Dessa forma, para abastecimento acima do normal, orientamos colocar a temperatura no resfriamento máximo para o refrigerador e freezer. Portas abertas com frequência. Evite abrir as portas quando não for necessário, isso ajudará a manter os alimentos refrigerados com menos esforço. Borracha da geladeira. Caso a borracha esteja desgastada, o equipamento pode estar mal vedado, prejudicando o funcionamento da geladeira. Por isso, ela acaba gelando menos do que deveria. Nesse caso é sugerido realizar a troca da borracha de vedação. Damper. Essa peça permite a circulação do ar mais frio do compartimento do freezer para o refrigerador. Quando o damper para de funcionar, se mantendo fechado, o ar mais frio fica no freezer e não vai para o refrigerador, prejudicando assim a refrigeração. Resistência. É uma peça de segurança no sistema de refrigeração, que existe para evitar o derretimento de gelo devido ao aquecimento da resistência, quando o produto é frost free. Quando a resistência para de funcionar, o gelo derrete e eventualmente causa interrupção da circulação de ar, causando problemas de refrigeração. Termofusível. É também uma peça de segurança, sendo responsável pelo desligamento da resistência impedindo o superaquecimento da mesma. Sensor de temperatura. O sensor é responsável por ler a temperatura do produto. Em caso de falha, ele pode ler a temperatura errada, e não avisar que o sistema precisa ser religado para diminuição da temperatura. Compressor. É o coração do sistema de refrigeração, fazendo o gás refrigerante responsável pela troca de calor no interior do refrigerador circular pelo sistema. Já verificou os motivos anteriores e ainda não resolveu? Sua geladeira pode estar com defeito em alguma das peças essenciais para o funcionamento. Vamos assistir vídeo como resolver o problema na prática. E aí, galerinha, tudo bem? Estão vendo alguma coisa diferente? Estão gostando do que estão vendo? Então, galerinha, o professor tá aí de cara nova, muitas coisas evoluindo no canal do professor. Já começa vocês assistindo o professor, né? Com carinha nova e coisa e tal. Mas não é só isso, tá, pessoal? A gente vai ter direcionamento de conteúdo diferenciado, tanto para técnico, para o consumidor final, aquela pessoa que está querendo fazer aquela dica, aquela coisinha, quero mexer. A gente vai ter muita história nova no canal do YouTube, no Facebook, professor com site direcionado direto ao cliente, ao técnico. A gente vai deixar muitas coisas daqui para frente na descrição do vídeo e assim por diante. Então, não perca mais nenhum minuto daqui para frente em curtir o professor, deixar o seu like, ver o professor lá no YouTube, ver o professor lá no Instagram. Visita o professor que vai ter muito conteúdo bom pela frente, beleza? Posso contar com vocês? Vem junto com o professor, beleza? Bom, galerinha, então agora eu vou estar conversando diretamente com você que é técnico, com você que é consumidora. Vamos colocar de uma outra forma. Quem já não recebeu um técnico na sua casa, na sua residência, por motivo de a sua geladeira não estar funcionando? Ah, meu Deus do céu, ela parou de gelar e agora o que eu faço? Puxa, será que eu chamo um técnico? Será que eu consigo resolver? Então, a partir de agora, eu estou colocando conteúdos tanto para você consumidor como para você técnico, se quiser estar aproveitando dessa onda também, tá? E eu vou estar dando passo a passo para você o porquê trocar um compressor, se é realmente um compressor, a minha geladeira parou, mas por que ela parou?
Ah, pode ser geladeira? Pode ser lavadora? Pode. Pô, minha lavadora também não tá batendo. Puxa vida, pô, não liga nada. Pô, eu tô escutando um barulhão forte. Meu, que barulho é esse? Você vai ver, é a sua lavadora, ou é o seu refrigerador, ou é o seu aspirador de pó, ou de repente é a sua lava-louça. Não importa. Eu vou estar trazendo muitos conteúdos para vocês de uma forma diferente e bacana, beleza? E nesse começo, nessa mudança que a gente está fazendo, eu quero estar trazendo neste vídeo agora uma situação referente ao que a gente falou há um minutinho atrás. Minha geladeira pifou. Ela parou de gelar. E agora? O que que é? Lembra? Será que eu chamo um técnico? O técnico chega, ele diz que é compressor, mas será que realmente é compressor? A gente não sabe, né? Então, fica com o professor. Vamos para uma próxima etapa? Bora com o professor. Bom, galerinha, tudo bem? Vamos lá, começando com o professor aí. Estão vendo alguma coisa de diferente aí? As coisas estão mudando aí, viu, pessoal? Vem junto que tem muita coisa nova no canal. Já vai deixando o seu like, já vai compartilhando, busca informações aí. Não deixa de curtir o professor no Facebook, no Instagram. Deixa os seus comentários. Bora colocar o teu dedinho ali, bora dar o joinha, pessoal. Vamos lá. Então, lembrando que a gente tem um refrigerador com problema. Ah, o meu refrigerador não está gelando. E segundo o técnico, falou que é compressor. Eu estou aqui agora para mostrar para vocês se realmente pode ser ou não o compressor. Beleza? Sendo assim, pessoal, eu quero trazer uma historinha para vocês entender o que a gente vai estar falando, conversando aqui, tá? Ligou um cliente para o nosso escritório aqui e falou que simplesmente o refrigerador não estava mais gelando. Foi passado a ligação para um técnico, certo? E o técnico, muito bom, pegou e começou a querer saber um pouquinho mais do equipamento. Por exemplo, senhora, seu equipamento está ligado na tomada? Sim. Senhora, a senhora escuta o motor, que o cliente escuta como motor, né? A senhora está escutando o motor trabalhando? Não sei identificar, não sei te dizer. Tá gelando? Como é que tá? A senhora está dizendo que não está gelando, mas nada parou? Não, olha, eu vou dizer para o senhor que está assim, ó. Embaixo tá gelando bem, em cima começou a descongelar tudo. Peguei o gancho. Aí é que tá o detalhe. Para ele tá gelando embaixo, é uma coisa meio estranha não estar gelando em cima. Não dá para discutir muito. Pegamos a viatura aqui, direto para casa do cliente. Bom, galerinha, chegando na casa do cliente, ó, o que eu encontro? Ó o tamanho do refrigerador. Pessoal, isso aqui ele é um Brastemp BRM 54, ok? Bora entender o que o cliente estava dizendo para nós, né? Porque a gente lá no escritório não sabia. Agora a gente está com o equipamento aqui e o cliente simplesmente estava dizendo que o freezer não estava congelando, mas a geladeira, a parte de baixo, estava funcionando tudo direitinho. Olha, vê se pode. Então agora vamos tentar identificar o que o cliente estava dizendo para nós, porque no escritório a gente não tem noção, a gente está cego. Posso até dizer assim que o cliente fala, o que você, consumidor, fala para nós, técnico, às vezes a gente não consegue entender. A gente entende do equipamento, entende da área, mas a comunicação ela não fechou. Então, nesse momento agora, a gente está entendendo que existe sim um problema de compressor realmente neste produto. Vamos falar um pouquinho primeiro quem é esse refrigerador. Ela é uma BRM 54, ok? Frost Free, que o nome já diz, livre de gelo. Deixa eu passar para vocês, mais ou menos, de uma forma mais singela,
como é que funciona esse equipamento. Freezer na parte de cima, ok? E na parte de baixo, refrigerador normal. Freezer numa faixa de menos 20, menos 25 graus negativo. Na parte do refrigerador, a gente tem aí em torno de 7 graus até 0 graus, tá? Para vocês entenderem. Existe uma comunicação entre os dois através de sensor, através de termostato, enfim. O frio que se concentra na parte de cima, menos 20, menos 25 graus, vai ser transportado para a parte de baixo através de um ventilador. Não pode, de maneira alguma, sair 25 negativo daqui de cima para baixo, de maneira alguma, porque aqui embaixo não é para congelar. O que eu tenho aqui embaixo são produtos que, tipo leite, manteiga, umas frutas, não pode congelar. Dá para entender até aí? Tranquilo? Beleza. Então o que acontece? Vamos para os mistérios da coisa. O cliente falou que aqui embaixo estava normal e aqui em cima não gelava mais. Pode isso, professor? Até então eu ia dizer que não, mas hoje eu digo que pode. O cliente falou, eu também duvidei, mas pode sim. O que estava acontecendo? O equipamento, ele parou de madrugada. Deu problema de madrugada, porque eles foram dormir, relato do cliente, estava tudo funcionando, tiraram coisa aqui de cima, tiraram de baixo, estava funcionando. Chegou de manhã, a primeira coisa que o cliente fez foi abrir a porta da parte de baixo, retirou alguma coisa para tomar café, alguma coisa nesse sentido, e estava funcionando. Quando o cliente foi tirar uma carne congelada para fazer coisa e tal, abriu e viu que estava mole. O que aconteceu? Depois de ter feito alguns testes lá na casa do cliente, a gente identificou que realmente tinha problema de compressor. O vídeo é isso. Estão lembrados do começo. Tinha problema de compressor. E agora sim, entender se realmente era compressor mesmo ou não. Bom, agora me resta, né, pessoal, tá mostrando para vocês algumas peças, tá, que pode estar fazendo com que o compressor do equipamento não funcione, não entre para trabalhar. Vamos começar então pelo termostato, tá? O termostato, eu posso dizer para vocês que é para um refrigerador comum. No caso da nossa BRM aqui, ela trabalha com sensor, é diferente. Mas eu já estou querendo fazer o vídeo já genérico para que você, dona de casa, dono de casa, para você que é leigo, gosta de mexer, já entenda que pode ser por outro motivo que a geladeira também pode estar parando, ou pode ser um outro tipo de geladeira, não precisa ser exatamente essa aqui. Mas então, termostato, que é uma peça mecânica, tá? Se ele por um acaso estragar, quebrar, aberto, ele não consegue fechar mais contato para acionar o compressor. No caso do nosso equipamento aqui, sensor, tá? Essa cápsulazinha aqui é o que faz receber a temperatura e jogar para a placa do equipamento. Se esse sensor aqui abrir ou fechar, nós vamos ter um problema no refrigerador. Se ele abrir, o compressor também não entra. Por que ele não vai entrar? Vou mostrar. Tcharam! Se o sensor não acusar frio, a placa não vai entender. Então, o sensor é muito importante. Se ele pifar, a geladeira também não entra, o refrigerador também não entra. Bora para outra peça. Placa. Pequenininha para um equipamento tão grande, né, pessoal? Mas é isso aí mesmo. Isso aqui é uma placa de BRM, tá? Então, essa placa aqui, se ela tiver defeito, o compressor também não funciona. Então, para uma plaquinha dessa aqui dar defeito, pode ser relé de acionamento do compressor, ok? Então, fica a dica aqui, placa também faz com que o compressor não entre. Relé
de acionamento do compressor. Se ele não tiver bom, ou se por um acaso ele queimar por um surto de energia, alguma coisa nesse sentido, também vai abrir e não vai deixar o compressor funcionar. Olha quanta coisa, pessoal. Dá para ficar meio que assustado com a coisa, não tá não? Protetor térmico é outra função, tá? Que tem no compressor, que é auxiliado pelo relé, tá? Que uma vez aberto, ele também faz com que o compressor não funcione. Olha só quantas dicas, né, pessoal? Bastante coisa, né? Você deve estar se perguntando assim, professor, mas é muita coisa para eu estar identificando que eu tenho que entender para saber se é ou não é. É mais fácil eu pegar e chamar o técnico. É mais fácil chamar o técnico, ele vir ali e especificar o que está acontecendo. Não tem problema nenhum. Tá certo. Agora, tem que avaliar o que o técnico está fazendo. Isso aqui é um vídeo de autoajuda para você ficar antenado se realmente o que o técnico está conduzindo para você é real. Fica a dica, gente. Outra coisa que pode estar acontecendo, fora essas pecinhas aqui, tanto o protetor como o relézinho, placa, termostato, o chicote também. Isso aqui é um chicote de entrada do equipamento, mas no equipamento também tem um chicote de comunicação. Se o chicote de comunicação entre placa de interface e placa de potência, se não se comunicarem, o compressor também não entra. Então vamos colocar um passo a passo aqui para vocês ficarem mais antenados no que precisa e o que não precisa. Gente, não vai esquecendo o meu like, não vai esquecendo de compartilhar, né? Porque o vídeo tá bom, né? Se tá gostando do vídeo, já indica para outra pessoa, né? Visita o professor lá no Facebook, deixa a sua marca lá para o professor estar vendo você, conversando com você. Isso vai ser muito importante para nós agora, nesse novo estúdio, nesse novo formato que a gente está fazendo. Quero contar com vocês, pessoal. Vem para junto com o professor que nós vamos ter muito conteúdo bom. Se estiver gostando, agora, muitos likes aí. Beleza, pessoal? Muito dedinho apertando aí, tá? Beleza? Vamos lá. Então, placa é um defeito. Sensor que interliga na placa é um defeito. Relé que não aciona o compressor. Protetor térmico que abre, não dá contato. Termostato abriu, também não liga compressor. Chicote de comunicação entre interface e placa de potência. Beleza, pessoal? Pessoal, depois dessa dica toda de peças e coisa e tal, tem que se entender um detalhe muito forte. O compressor pode ter queimado ou ele pode estar parcialmente desligado por algum motivo de peças. Isso tem que ficar muito claro para vocês, ok? O compressor realmente queimou ou são algumas peças que fazem o motor ligar e o motor não está ligando? Bom, galerinha, então, depois desse enxame que a gente teve aqui de peças, né? Vamos falar literalmente o que aconteceu com esse equipamento aqui. Travou o compressor original desse equipamento, tá? Foi testado lá na hora, já de cara, colocado na tomada do cliente, lá na casa do cliente, e o compressor literalmente fez um barulhinho e pum, bateu protetor térmico, que é essa pecinha aqui, tá? Isso significa que a placa de interface fez comunicação com a placa de potência jogou tensão para cima do compressor, o relézinho absorveu essa tensão, passou para o protetor térmico, os dois atingiram o compressor e o compressor tentou, ele fica
tentando. Esse barulho que eu fiz para vocês agora é a corrente que vai aumentando e como a corrente aumenta demais, bate o protetor térmico. O que a gente fez? Substituímos o relé, substituímos o protetor térmico e aconteceu a mesma coisa, tá? Por esse motivo a gente recolheu o equipamento, trouxe para a oficina, colocamos na área técnica ali, testamos mais uma vez, tentamos destravar o compressor, mas essa questão de destravar o compressor, para esse modelo de refrigerador aqui, que é um BRM54, ele vem num sistema ecológico. O compressor que vem para ela também é ecológico, ok? Sendo assim, o que acontece? O professor fez um retrofit. O que é um retrofit? A gente vai estar tirando um compressor de R600, que o fluido é R600, é um fluido ecológico, e o professor achou melhor estar colocando um compressor com R134, que não é ecológico. Por alguns motivos que não interessa no nosso vídeo de hoje. A gente pode estar formando um novo vídeo conversando sobre isso, sobre o retrofit entre R600 e R134, ok? Mas fica aqui então o problema desse equipamento aqui. Compressor travado, testado na casa do cliente, não funcionou. Trouxemos para nossa área técnica, testamos novamente e não funcionou. Então resolvemos trocar o compressor R600 pelo R134 em cima de um retrofit. Quando a gente fala de retrofit, é uma situação um pouquinho mais delicada, mas eu vou trazer alguns pontos para que fique bem claro, tanto para você consumidor, para você que está mexendo, né? Que quando chega num ponto de ter que trocar o compressor, aí realmente não dá para o consumidor final. Segue mais para a linha do técnico, porque a gente vai precisar realmente saber o que está fazendo. E quando a gente fala em retrofit, que nem a gente fez nesse equipamento aqui, a gente tem que sinalizar de forma bem clara, bem objetiva e bem profissional o que a gente vai estar fazendo. Vou pontuar aqui algumas coisas que a gente fez nesse equipamento aqui após o retrofit. Então, entendendo um pouquinho referente ao que foi feito nesse equipamento, veja só, por que de ser uma questão tão técnica e a gente ter que tirar da casa do cliente? A gente precisa fazer uma boa limpeza no sistema, com fluido 141B e mais nitrogênio para empurrar esse óleo para fora do sistema. Precisamos fazer um bom vácuo, tá? Para que tire toda a umidade de dentro do sistema. Precisamos fazer boa solda, no caso, uma boa abrasagem, para que não se queime demais a tubulação, porque o que a gente limpa, uma vez que você está soldando, cria fuligens na parte de fora do cano, na parte de dentro também vai criar essas fuligens. Então tem que ser uma solda, uma abrasagem muito bem feita, para não queimar filtro, as sílicas que tem dentro do filtro, assim por diante, tá? A gente tem que se atentar às novas pressões que a gente vai estar colocando no equipamento, porque quando a gente trabalha com R600, a gente trabalha com um tipo de pressão, e quando a gente trabalha com equipamentos de R134, que no caso foi o compressor que foi colocado aqui, a gente trabalha com outra pressão. Após feito a troca de compressor, o que acontece? A gente vai chegar agora, colocar ele para teste e deixar ele trabalhando de um dia para o outro, tomando aí seu tempo de 12 horas, que ele faz um degelo a cada 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, dependendo do equipamento. Fica uma dica bem interessante também, para que você conheça a empresa onde você vai estar depositando a sua confiança para deixar o seu equipamento ser recolhido. A gente não pode estar colocando um equipamento de R$ 2.800, vamos colocar, arredondar, R$ 3.000, na mão de qualquer técnico ou de qualquer pessoa que a gente não sabe se vai arranhar, se não vai arranhar, se cobre
o equipamento com um cobertorzinho ou ensaca ele para depois passar a corda, tudo. Isso tudo a gente tem que avaliar. Quem é técnico, quem é responsável, vai cuidar muito bem do seu equipamento. Então, fica a dica mais uma vez. Antes de você entregar na mão, consulte várias assistências, verifique informações sobre essa assistência para que você não tenha um prejuízo diferente do que foi para fazer o serviço do seu equipamento, ok? Eu não posso deixar de terminar esse grande conteúdo com vocês sem apresentar o autoteste deste equipamento. Lembrando que é um BRM 54HK, ok? Vamos conhecer esse autoteste para que você conheça um pouquinho mais do seu refrigerador? Bora, galerinha, vamos então começar o autoteste, fazer a rotina do equipamento. Vamos ver como é que funciona isso. Lembrando que é uma Brastemp BRM 54HK, ok? Antes de mais nada, vamos deixar uma coisa dita assim, ó, uma dica. Se o seu equipamento estiver ligado e você escutar o motor trabalhando, você vai ter que começar o autoteste com ela desligada. Então, se o compressor estiver funcionando, você precisa deixar no mínimo uns 5 minutos desligada para daí fazer o início do autoteste, ok? Pessoal, antes de ligar na tomada, tá? O que vai acontecer? Quando ligar, vai acender todos os LEDs e automaticamente vão se apagar e vai ficar somente o LED da temperatura todo aceso. Você vai ter que pegar, trazer a temperatura pro mínimo e depois de trazer pro mínimo, você aperta 5 segundos a temperatura, para daí sim fixar o autoteste de rotina. Sendo que, para você ter certeza que o autoteste de rotina funcionou, a luz principal de trabalho vai estar apagada. Vai ficar uma lanterninha ligada na parte de dentro, que é uma luz de emergência do equipamento, ok? Vamos ligar na tomada e conferir o que o professor está falando? Vamos lá. Ligado na tomada. Acendeu tudo. Aqui nesse momento já ficou no mínimo. Ótimo, não precisou trazer ele para o mínimo. Geralmente aumenta tudo, né? 5 segundos segurando temperatura. Vai acender tudo ali, quer ver? Ok. Agora vamos confirmar se está na rotina de autoteste. A luz principal tem que estar apagada dentro. Essa aqui é a luz principal apagada. Aqui é a luz de lanterna que eu estou falando, ok? Então, está apagado. Nesse momento agora, para a gente continuar, eu vou ficar dando toques na temperatura para ir avançando os processos. A primeira carga não tem nada, então, nada feito. Vou desligar a carga. Desliguei. Vou ligar a próxima carga. Vai acionar compressor e ventilador interno. Ligou o compressor e o ventilador interno também está funcionando, ok? Beleza? Ok. Então já sei que compressor e ventilação interna está funcionando. Vou desligar a carga. Desliguei. A próxima carga é a carga da resistência. A gente consegue escutar com o ouvido o relé batendo, tá? De repente vocês não vão escutar, mas eu sou a autoridade que estou dizendo para vocês o que eu estou escutando aqui, tá? Deu o clequezinho, já estou sabendo que está funcionando. Depois existe uma forma da gente testar mais a fundo, que é desmontando o equipamento, indo lá, testando a tensão e tal, mas não veio ao nosso caso agora. Vou desligar resistência. Desligado. A próxima carga agora é para acender a luz de principal do equipamento. Vou colocar ali. Olha lá. Acendeu a luz, ok? Mesmo com a porta aberta, acendeu. Agora eu vou apertar novamente e vou desligar. E ele deu um bip também, dizendo que tá tudo certo. Agora, se eu der mais um toque, ele vai fazer a leitura geral e mais a leitura dos sensores. Se isso não estiver correto, automaticamente ela vai ficar piscando.
entrou para modo de trabalho normal. Ok, pessoal? Gostaram do autoteste? Mas espera aí, eu vou fazer uma coisa diferente. Tá tudo certo, tudo funcionando? Vou simular um defeito agora para vocês verem como é que acontece quando ela tem defeito, ok? Bom, galerinha, agora eu vou estar fazendo novamente o autoteste de maneira normal, como se fosse pro entendimento do professor, para entender o que está acontecendo de errado com o equipamento. O professor já simulou o defeito, sabe o que está acontecendo, tá? Mas para vocês é uma surpresinha para vocês poderem entender como é que funciona quando você faz o autoteste e tem alguma coisa errada. Vamos lá. Eu vou estar ligando o equipamento. Acende tudo. Ó, vou trazer ela para o mínimo, tá? Sou obrigado a trazer ela para o mínimo. Aqui. Agora, 5 segundos. Entrou no autoteste, ok? Já confirmo que está com a luz apagada, tudo certinho. Vou dando os toques que eu preciso. Primeira carga não é nada. Desligo. Segunda carga é motor. Vai bater porque entrou e não pode entrar. Desligo. Terceira carga, resistência. Tiro da resistência. Próxima carga é a luz interna. Já está acesa. Ok. Desligo. Deu o sinal que terminou a rotina que eu estava fazendo. E agora eu tenho que dar mais um toque para ela entrar no trabalho normal. Olha aí o que está acontecendo. Está piscando. Tem defeito. Vou dar mais um toque para saber o que está acontecendo. Olha aqui. Ela se piscou primeiro na finalização do autoteste dizendo que alguma coisa estava errada. Ponto. Eu dei mais um toque no autoteste para ela me dizer a configuração do erro. A gente tem uma listagem, a gente tem um parâmetro que a gente tem que analisar. Isso é um folheto, tá? Que a gente tem lá todos os processos. E esse processo de festa, iluminação festa e iluminação trava de painel significa que eu tenho problemas de sensores, ok? Então aqui eu simulei o problema de sensores para que vocês possam ter uma ideia do que está acontecendo, ok? Agora, se eu apertar mais uma vez, ela entra na rotina normal do equipamento, ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para vocês neste vídeo, espero que vocês gostaram, né? Espero que vocês explodiram por dentro de tanta informação, de tanto conhecimento, porque realmente merece muitos likes, muitos compartilhamentos, merece aquela visita lá no canal do professor, Facebook, vamos lá no Instagram do professor e fique atento. Não esqueça, eu vou deixar o descritivo do autoteste aqui junto, vale a pena conferir, ok? Grande abraço, pessoal, fica com Deus. Escreva você mesmo. Curta e comente e compartilhe para ajudar o canal e trazer mais vídeos como este.